Olá, pessoal. Dando continuidade aí a toda essa parte que fala sobre o sistema genital humano, hoje nós vamos falar sobre ciclo menstrual e métodos contraceptivos, né? Muito importante aí, principalmente para as mulheres conhecerem tudo o que acontece, né? As modificações que acontecem no corpo, né? Durante este ciclo, né? Durante estas fases, né? Do ciclo menstrual. Os homens também, muito importante, né? Os homens saberem para poder entender melhor suas mulheres, suas mães. Por que às vezes a gente fica com mau humor, ou às vezes a gente fica muito eufórica. Tudo é mudança hormonal, né? Infelizmente, os hormônios femininos causam aí essa confusão durante o mês, né? Que às vezes a família sofre junto com a mulher. Mas se a gente conhecer direitinho, dá para levar numa boa. E importante nós conhecermos também os vários métodos contraceptivos, né? Para evitar uma gestação indesejada no momento errado, né? Então, vamos lá falar sobre ciclo menstrual e métodos contraceptivos. Vamos lá, então, falar, né? Para falar de ciclo menstrual, a gente tem que falar de hormônios, e a gente já viu lá no sistema endócrino, que são os hormônios hipofisários que vão comandar a ação lá das gônadas femininas, comandar o processo de amadurecimento do ovócito, né, produção de hormônios. Então, tudo tem a ver com os hormônios lá da hipófise. Nós já conhecemos eles, é o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante. O que ele vai fazer? Ele vai provocar a proliferação das células foliculares ovarianas. Ele vai causar ali o que a gente estudou na aula passada, o início da gametogênese, né, em que eu vou ter lá células especiais no interior dos ovários que vão acabar se transformando aí no ovócito. Causa também a atividade secretora de estrogênio. Então, o FSH vai estimular os ovários a produzir um dos hormônios femininos, que é o estrógeno, né? A gente também chama de estrogênio. O que isso provoca? Provoca a secreção aumentada de LH e FSH. Então, quanto mais estrogênio eu tiver, mais LH e FSH vai ser liberado lá pela hipófise, né? Então, é uma retroalimentação positiva. O LH, que é o outro hormônio hipofisário, que é liberado durante o ciclo, ele vai estimular a liberação do óvulo e a formação do corpo lúteo. Então, o LH é o hormônio da ovulação. Né? Depois que o FSH dá início à formação desse óvulo, né? que o correto é a gente chamar de ovócito, o LH vem e faz com que esse ovócito seja liberado. Corpo lúteo, né, é uma estrutura onde o ovócito vai amadurecer lá dentro dessa estrutura. Depois que o óvulo é liberado, né, que o ovócito é liberado, esse corpo lúteo ele degenera. O corpo lúteo passa a secretar, além de estrogênio, grande quantidade de progesterona. Então, como o LH ele vai ser formado, né, aqui nesse ciclo pela ação do LH, ele vai também secretar os dois hormônios femininos, o estrogênio ou estrógeno e a progesterona. Então, o estrogênio e progesterona são os hormônios femininos produzidos lá no ovário que vão participar aí desse ciclo menstrual. Os hormônios ovarianos, né, o estrogênio e a progesterona, o que o estrogênio faz? Vai promover o surgimento das características sexuais secundárias femininas e masculinas também. Né? Então, o homem ele também produz uma certa quantidade de estrogênio. O estrogênio, junto lá com a testosterona, vai fazer com que o homem engrosse a voz, né, cresça os pelos na face, pelos pubianos, enfim, todas aquelas características sexuais secundárias que a gente sabe. E o estrogênio na mulher, né, vai fazer
com que os quadris alarguem, aparecimento de pelos pubianos e axilares, desenvolvimento das mamas e amadurecimento lá dos órgãos reprodutores internos, né? Desculpa. Causa o crescimento do endométrio. O que é o endométrio? É a camada interna do útero. Lá dentro do útero tem um tecido que cresce e descama todos os meses durante este ciclo, né? Por isso que é chamado de ciclo. Quando esse endométrio descama, como ele tem muitos vasos sanguíneos, causa o sangramento menstrual. Então, aquele sangue que a gente elimina, né, pelo orifício vaginal, na verdade, a camada interna do útero que está, né, descamando, e como tem vasos sanguíneos, vai ocorrer, então, um sangramento mais intenso ali naquela área. E quem causa o crescimento desse endométrio todos os meses após ele descamar é o estrogênio. Esse endométrio é renovado todos os meses. É no endométrio que um possível embrião, né, se houver fecundação lá no ovócito, vai se instalar. E a progesterona? A progesterona vai preparar o útero para receber o óvulo fecundado, né, e as mamas para a secreção do leite. Então, a progesterona aí tem dois papéis, uma no útero, né? Como é que ele prepara o útero para receber esse óvulo fecundado? A progesterona, quando ela começa a ser produzida em grandes quantidades, se houver a fecundação, ela vai inibir a produção do estrogênio, né? E aí eu vou ter, né, esse endométrio sempre intacto ali durante toda a gestação. Então, eu preciso que essa progesterona esteja em grandes quantidades durante a gestação inteira, né, para que o endométrio não descame, tá? A progesterona ainda inibe as contrações uterinas, né? Se eu estou grávida, é normal que eu queira que essa gravidez chegue até o final. Então, a progesterona também vai inibir as contrações da musculatura uterina para que não haja um aborto. Controle do ciclo menstrual. Como é que se dá esse controle aí hormonal todo? Então, a hipófise anterior, que está lá no meu cérebro, ela vai eliminar o FSH e vai eliminar menos LH, né? Então, ela elimina mais FSH e menos LH. Isso vai promover o crescimento dos folículos. Os folículos são estruturas que estão lá no interior dos ovários, onde, né, os ovócitos irão amadurecer. Isso também provoca, né, uma maior quantidade de estrogênio, de FSH e uma menor quantidade de LH também provoca a liberação de estrogênio ou estrógeno lá pelos ovários. Beleza. E o que esse estrógeno faz? O que o estrogênio faz? O estrogênio, ele vai dar um feedback negativo lá para a hipófise, lá mais ou menos pelo 10º dia do ciclo, né? Eu vou ter bastante estrogênio, né, lá na minha corrente sanguínea agindo, porque ele está sendo liberado o FSH, enquanto o FSH for liberado, o estrogênio está sendo produzido. E aí, quando chega lá pelo 10º dia do ciclo, quando eu tenho muito estrogênio, essa quantidade de estrogênio vai inibir a liberação do FSH, então, já tem demais, né? O estrogênio também vai dar um feedback positivo lá na hipófise, né, para a liberação do LH. Então, quando eu tenho muito estrogênio, eu deixo de produzir FSH, né, e aumento a produção do LH. E aí vai ocorrer a liberação desse LH e vai ocorrer, então, a ovulação. Então, o estrogênio, ele, ao mesmo tempo que ele inibe a liberação do FSH, ele estimula a liberação do LH lá mais ou menos na metade do ciclo, para que ocorra
o processo de ovulação, que ocorre mais ou menos no 14º dia. Isso é só uma estimativa, porque vai variar de uma mulher para outra, tá? Isso aqui a gente leva em consideração um ciclo de 28 dias. Como assim, professora? Um ciclo de 28 dias? Ah, você ficou menstruada hoje e depois de 28 dias você fica menstruada de novo. Tá? Isso é a contagem do ciclo menstrual. E quem tem o ciclo menstrual de 28 dias vai ovular, né, vai liberar o ovócito mais ou menos lá pelo 14º dia, mas isso não é uma regra, tá, pessoal? Isso só vale se esse ciclo for muito, muito regular. E mesmo assim a gente não tem como prever, hoje é o 14º dia, eu vou liberar um ovócito. Não, não é assim que ocorre. Pode ocorrer 5 dias antes ou 5 dias depois dessa data provável, tá? Isso é uma data provável. O LH, então, vai participar da formação do corpo lúteo, que é a estrutura onde o ovócito vai estar ali se desenvolvendo lá dentro. Esse corpo lúteo vai liberar progesterona e estrogênio. Isso vai inibir a hipófise, né? E vai ocorrer, além, né, da liberação do ovócito, né, após a liberação do ovócito, essa inibição da hipófise pela progesterona e pelo estrogênio vai começar a agir lá no corpo lúteo, que é onde esse ovócito cresceu. E aí ele vai degenerar, ele vai involuir, né? E depois eu vou ter, então, a redução do estrogênio e da progesterona após, né, a involução desse corpo lúteo. Aqui nós temos uma ilustração junto com um gráfico, né, para mostrar essas variações de hormônios durante esse ciclo menstrual. Aqui, ó, nós temos um ciclo de 28 dias, mas o ciclo pode ser de 30, de 31. Isso vai depender de uma mulher para outra. Como é que eu sei, professora, marcar o meu ciclo? É só você ir lá no calendário, você vai fazer isso durante alguns meses, né? Você vai marcar o primeiro dia da menstruação desse mês. Aí, quando você vai ficar menstruada, beleza, você vai marcar só o primeiro dia. Quando você ficar menstruada novamente no mês seguinte, você marca novamente. Aí você vai contar esse intervalo entre as primeiras menstruações, né, que vieram aí ao longo dos meses. E aí você descobre de quanto é o seu ciclo, tá? Então vamos lá. Então aqui em cima, né, nessa parte aqui de cima, nós temos as células lá do ovário. Aqui eu tenho os folículos, ó, onde o óvulo ou ovócito vai se desenvolver aqui dentro desses folículos. Aqui aparece eles amadurecendo, né, amadurecimento do folículo. O óvulo está se desenvolvendo aqui dentro desses folículos. Isso aqui é o óvulo, não é isso aqui tudo, tá? E aí, na ovulação, eu tenho a liberação desse ovócito. E essa parte amarelinha, aqui esse cara amarelinho, é o corpo lúteo, né? Que é essa estrutura onde o ovócito se desenvolveu durante o ciclo. E aí aqui ele já vai ter a degeneração do corpo lúteo, né? Então começa com o desenvolvimento desse folículo e termina com a degeneração do corpo lúteo. Aí aqui tem uma coisa interessante, né? A temperatura corporal da mulher durante o ciclo. Aqui no meio, nós temos o evento de ovulação, né? Quando esse ovócito vai ser liberado lá nas tubas uterinas. E aí, nessa metade do ciclo, quando ocorre a ovulação, a temperatura feminina, ó, sobe, ó. Olha ela subindo aqui, né? Ela sobe 1 grau. Então, essa temperatura é medida pela vagina, tá? Então, se mede a temperatura vaginal se ela tiver 1 grau acima da temperatura corporal, né, do corpo. Corporal do corpo é ótimo, né? Indica, né? Pode indicar o momento da ovulação. Se for marcar, ver lá no calendário, se tiver mais ou menos na metade do ciclo e essa temperatura tiver 1 grau acima do que é normal, isso é indício de ovulação. Beleza, deixa eu apagar aqui meus rabiscos para não ficar complicado. Aqui
nos hormônios. Aqui é hormônio e aqui é o endométrio. Então, nota-se que aqui no início do ciclo está ocorrendo a menstruação. Isso daqui é o endométrio descamando. E aí vai variar de uma mulher para outra, né? Tem mulher que fica menstruada 3 dias. O normal, né, a média é 5 dias, ficar 5 dias menstruada, que é quando, né, eu já tô no finalzinho aqui, o endométrio já descamou completamente. Geralmente é assim, tá? 5 dias sangrando lá. E a gente vê aqui, ó, acompanhando aqui a formação, né? Deixa eu terminar essa linha aqui. Então, aqui é o início do ciclo. No início do ciclo, né, o folículo ainda vai estar se desenvolvendo, a temperatura corporal vai estar normal. Eu vou ter todos os hormônios, ó, o estradiol, eu vou ter a progesterona, eu vou ter o FSH e o LH, né, os 4 hormônios aqui. O estradiol é a mesma coisa que estrogênio, tá, pessoal? Todos os hormônios estão em contagem baixa lá na corrente sanguínea da mulher. Essa é a menstruação, que também coincide, né, uma metade dela com a fase folicular. Fase folicular é o desenvolvimento do folículo ovariano, né? Quando começa ali o óvulo querer se desenvolver no interior desses folículos. Aí tá, na segunda parte, vamos vir aqui, ó. Né, do final de quando termina a menstruação até a metade, eu vou ter então um aumento gradual do estradiol. Eu vou ter o FSH ainda baixo, ó. O FSH ele só sobe na metade do ciclo para que ocorra a ovulação. A mesma coisa o LH, ó. O pico de FSH e de LH, que é o hormônio liberado pela hipófise, o pico deles dois só acontece na metade do ciclo, justamente onde vai ocorrer a ovulação. O estradiol ele vai subindo gradativamente para estimular, dar o feedback positivo para esses dois hormônios, né? O LH e o FSH, né? Sofrerem a liberação maior, o pico de liberação lá na metade do ciclo para ocorrer a ovulação. A progesterona ainda não sobe aqui, ó. A progesterona vai subir só no finalzinho. Deixa eu apagar de novo aqui. Quando chega na metade do ciclo, eu vou ter pico de FSH, pico de LH, para quê? Para que esse óvulo seja liberado. E eu vou ter, né, um pico aqui um pouco antes do estradiol. Aí depois esse estradiol começa a baixar, justamente para eu baixar a liberação do LH e do FSH, e aí quem entra em cena é a progesterona. A progesterona vai manter esse endométrio intacto. Se por acaso ocorrer a fecundação aqui, né, ovulei, mantive relações sexuais e o espermatozoide fecundou o óvulo, essa progesterona garante que esse endométrio vai ficar intacto até o embrião se instalar aqui nele. E aí, se houver, né, a gravidez, essa progesterona continua sendo produzida até o final da gestação. Se não, a gente volta para o início, né, onde vai haver a menstruação novamente. Ok? Então, é isso que significa todos esses desenhos e linhas aqui. Ok, agora eu queria dar uma informação a mais para vocês, né, sobre TPM, tensão pré-menstrual. Muitas mulheres sofrem disso, algumas sortudas não têm nenhum tipo de alteração, né, as abençoadas por Deus, mas a maioria das mulheres sofre com alguns sintomas aí causados pela flutuação hormonal, né, daqueles 4 hormônios que a gente acabou de ver. E aí vamos ter vários tipos, né? Foi feito um estudo e nós temos vários tipos de TPM. TPM do tipo A, TPM do tipo C, do tipo D e do tipo H. Olha só que interessante.
A TPM do tipo A, a característica dela é trazer para a mulher sensação de ansiedade, irritação, tensão e agressão. Ui, ela pode matar alguém nesse período. O que fazer para amenizar esses sintomas? É importante fazer suplementação de vitaminas do complexo B, mas isso só se for receitado pelo médico, tá? Pelo amor de Deus. Vitamina E e magnésio. Comer pães à base de farinha integral, porque eles são ótimas fontes de vitamina B6, que está aqui, né, dentro das vitaminas do complexo B. O que evitar? Café, refrigerantes à base de cola, laticínios, chocolate, álcool, bebida alcoólica. Né? Engraçado que o chocolate, né, o doce, quando a gente está na TPM, a gente tem vontade de comer muito doce, mas a gente deve, na verdade, evitar tudo isso aqui para não potencializar todos esses sintomas aqui no início. Quem tem TPM do tipo C vai sentir compulsão alimentar irresistível, vai comer que nem uma draga. Principalmente por doces como chocolate. Fadiga, dor de cabeça. Eu acho que a minha TPM é do tipo C, só pode. Eu como demais. Eu não gosto muito de comer chocolate, mas eu fico com necessidade de ingerir doces e eu tenho muita dor de cabeça e cansaço. O que fazer nesse período? Alimentação rica em magnésio ou suplemento. A compulsão alimentar por chocolate pode ser um sintoma clínico da deficiência de magnésio, viu? Carboidratos complexos mais proteínas, como pão integral e peito de peru, são alimentos, né, ideais para esse período quem tem esse tipo de TPM. Evitar açúcar, chocolate, álcool e frutas muito doces. Quem tem a TPM do tipo D vai ficar depressiva 15 dias antes do ciclo, vai chorar sem motivo, vai sentir muito sono ou insônia, pode desenvolver confusão mental, onde estou, o que sou, depressão, né? Já falamos ali no início. Como tratar? Medicamentos prescritos pelo médico, né, para aliviar esses sintomas, principalmente os depressivos. A cafeína pode ajudar a levantar o astral das mulheres que ficam muito deprimidas, graças às suas propriedades psicoativas, e elas devem evitar laticínios e álcool. Quem tem a TPM do tipo H vai sentir inchaço nos seios, né, deixando as mamas extremamente dolorosas, distúrbios do sistema nervoso central causando dores de cabeça, gases no abdômen. Eita, até me engasguei quando eu falei de gases. Dores musculares nas pernas e ganho de 2 a 3 quilos. Mas esse ganho é líquidos acumulados, tá? Não é gordura. Então, esses são os sintomas de quem tem do tipo H. O que fazer para amenizar? Reduzir o consumo do sal para evitar os inchaços, né, durante o período pré-menstrual. Aumentar o consumo de frutas com bastante água, como melancia, melão, tangerina. Tomar água de coco também é ótimo, porque é diurético e diminui os inchaços. Evitar o sal, porque o sal em demasia causa retenção de líquidos. E evitar os laticínios para evitar os gases, né? São esses os tipos, só que a mulher não necessariamente vai sentir, né, desses sintomas aqui, não vai ter um desses tipos aqui. Ela pode não ter nenhum, como ela pode ter a combinação de vários tipos, né? Coitada da mulher que tem todos os tipos, né? Enfim. Aqui só para a gente se distrair um pouco, né? 10 dias antes da menstruação, a mulher está muito feliz, dando gargalhadas, né? Inacreditável. 9 dias ela vai estar menos feliz, mas ainda vai estar feliz. 8 dias antes ela vai ficar chorosa, emotiva, né? Tudo vai fazer ela chorar, até o desenho animado. 7 dias antes, ela não vai achar graça em nada.
6 dias antes, ela pode se apresentar triste, deprimida, sem razão. 5 dias antes, os primeiros sintomas começam a aparecer. 4 dias antes, ela fica enfurecida, dia de fúria, ela pode matar alguém. Aqui também, 3 dias antes, ela vai estar louca. 1 dia antes, mais louca ainda. E na tensão pré-menstrual, ela vai matar alguém. Cuidado. Brincadeiras à parte, né? Aqui a gente tem, para quem se interessa em ficar fitness, né? No mundo fitness, aqui nós temos uma tabela que mostra como a mulher deve adaptar o seu treino aí da academia no seu ciclo menstrual, porque ela vai ter uma fase do ciclo em que ela vai perder mais ou menos gordura, ou vai ficar mais propensa a ganhar massa muscular. Ó, do 1º ao 5º dia, a mulher vai estar menos disposta. Por quê? Porque ela vai estar menstruada, né? Então, aqui ela vai ter que praticar exercícios mais leves, vai ter que pegar leve aqui. 6º e 7º dia vai ocorrer o aumento do estrógeno e do 8º até a metade do ciclo, né? Até o 14º, 15º dia vai ser a hora de ganhar musculatura. O estrogênio vai estar muito alto e aí você pode pegar pesado aí no puxar dos ferros. Do 16º até o final, é hora de perder a gordurinha. Então, exercícios aeróbicos aqui no final do ciclo, tá bom, pessoal? Só uma dica aí para as meninas que querem ficar saradinhas. Entramos então nos métodos contraceptivos. Nós vamos ter métodos contraceptivos químicos, né, como a pílula anticoncepcional, como as injeções hormonais, né? Hoje tem implantes também subcutâneos que liberam hormônios gradativamente, né, durante meses aí. Então, nós temos vários tipos químicos. Nós vamos ter os de barreira, né? O preservativo é uma barreira, né? Tanto o masculino quanto o feminino, que pode ser aqui nós temos o diafragma, que pode ser usado com creme espermicida. Pode não, deve ser usado, né? Aqui nós temos outro tipo de barreira, que é o DIU, só que esse aqui é instalado no interior do útero. Só o médico pode instalar esse bichinho aqui, né? A mulher não consegue instalar sozinha, porque tem que ser introduzido no interior do útero. Ah, o implante está aqui, tinha esquecido que eu tinha colocado ele. Então, esse implante é instalado subcutaneamente, né, e ele fica liberando aos poucos os hormônios durante aí meses, dependendo aí da marca e da quantidade de hormônio que ele tiver. Vamos lá. Nós temos também outros métodos que são métodos naturais, né? O método do calendário, que é a famosa tabelinha, né? Consiste em calcular os dias férteis da mulher. Sabendo de quantos dias é o seu ciclo, aí você calcula lá, mais ou menos na metade do ciclo eu vou ovular. Aí eu vou ter o período fértil, né? Que eu pego esse provável dia da ovulação, conto 5 dias para trás, 5 dias para frente, esse é o meu período fértil em que eu devo evitar relações sexuais ou usar um outro método contraceptivo de barreira, né? Só que é muito falho esse método, né? Porque não tem como a gente precisar exatamente o dia da ovulação. Se aconteceu algum problema, a mulher passou por algum estresse nesse mês e aí desregulou os hormônios, né, todos dela, e aí ela não ovulou quando ela deveria ovular. Ovulou justamente quando eu achava que não ia ovular. E aí ela pode engravidar, né? Então, para quem não quer engravidar, não usa de jeito nenhum o método do calendário. É legal o método do calendário, a tabelinha, quando você quiser engravidar, para você saber o seu período fértil. E também para você, né, marcar, descobrir lá qual é o seu ciclo direitinho e saber exatamente o que vai acontecer com você naquele mês. Nós temos outro método natural, que é o método da temperatura, que permite determinar o período fértil através da temperatura corporal, né, que vai subir meio grau a 1 grau. Mas também é difícil, né? Ah, não, peraí, deixa eu medir a minha temperatura para ver se eu estou ovulando. Então, esse daqui também tu pode
cortar. É só para a gente descobrir que existem outros métodos. Método Billings. Nós mulheres, nós produzimos muco naturalmente, né? O útero, o colo do uterino e o canal vaginal produz muco, né? Que vai manter ali os nossos órgãos sexuais lubrificados. Mas não pode ficar seco, tem que ficar úmido. E durante o ciclo, esse muco muda de aparência, né? Então, ó, durante o período fértil, cerca de 5 dias, o muco cervical fica transparente, elástico e escorregadio. Então, quando você analisa esse muco, né? Se ele vai estar mais. Você analisa com os dedos, tá, gente? Então, se ele tá transparentezinho, quando você pega no seu dedo, você percebe que ele está bem elástico, e isso é um indício de que você está no seu período fértil. Mas aqui a gente também pode cortar, né? É mais indicado a gente usar o preservativo, porque além de evitar uma gestação indesejada, ele também evita doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, né? Então, a gente pode também usar a pílula, que é um método bastante confiável, mas aqui, ó, é nisso aqui que a gente deve se concentrar, porque a porcentagem de pessoas, né, inclusive jovens, infectados com vírus HIV é muito alta hoje em dia, tá? A gente precisa frear isso. O método cirúrgico, né? Nós temos 2 métodos cirúrgicos, um para a mulher, que é a laqueadura, e o do homem, que é a vasectomia. O método cirúrgico consiste em interromper ali o canal por onde os gametas vão passar. Então, o gameta feminino é produzido no óvulo e é enviado para as tubas uterinas. Se daqui o óvulo não conseguir passar, beleza, não vai haver fecundação. A mesma coisa, corta-se, né, as 2 tubas uterinas e depois a gente costura. A gente não, o médico, né? O médico vai costurar aqui para impedir que esse óvulo saia de dentro das tubas uterinas. Ah, professora, mas vai ficar cheio de óvulo aqui. Não, pessoal, esse óvulo vai ser reabsorvido pelo corpo, tá? E no método masculino, a vasectomia, vou cortar também o ducto deferente para impedir a saída dos espermatozoides daqui desse ducto, né? Que ele fica armazenado, ele é formado aqui no testículo e armazenado no epidídimo. Então, daqui ele não sai. Os espermatozoides também acabam sendo reabsorvidos e aí, com o tempo, o homem para de produzir os espermatozoides. Mais ou menos ali 10 anos é o tempo estimado que o corpo masculino leva para entender que não precisa mais ele produzir espermatozoides. Ele está gastando energia à toa na produção de espermatozoides, porque esse espermatozoide não está saindo daqui. Então, com o tempo, a vasectomia leva o homem à esterilidade. Então, esses são os métodos contraceptivos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido tudo. Até a próxima!